vídeo de hoje eu vou tecer alguns comentários a respeito de alguns assuntos abordados por alguns padres na Igreja Católica. Para você, a Bíblia realmente é a palavra de Deus e inspirada por ele ou não? Talvez você pode achar até estranho, mas realmente essa não é a posição da Igreja Católica. A Igreja Católica não tem a Bíblia como um único livro sagrado e inspirado por Deus. Então veja os padres argumentando a respeito disso. E outra, não é uma opinião do próprio padre. O pastor Silas Malafaia ficou perplexo diante de um ensino do Henrique, em que o Henrique, gravando um vídeo ali para alguns amigos que estavam ali presentes, ele estava falando para um grupo de jovens, os jovens gravaram aquilo, e ele falando aquilo que é a doutrina católica, que sempre foi a doutrina católica a respeito das Sagradas Escrituras. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Me causou um pouco perplexidade o fato de ele ignorar a posição da igreja e de achar que aquela era a posição de um padre. Não, aquela não é a posição de um padre, aquela é a posição do magistério da Igreja Católica faz 2000 anos. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. A Bíblia foi escrita por mais de 1.600 anos. Um tema principal. Em 3 continentes, África, Europa e Ásia. Por mais de 40 autores. Em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. Contudo, possui um tema principal: Jesus. Então, vamos lá. Primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de 2 bestas, uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Para que você entenda, Paulo Ricardo está respondendo a um protestante, onde diz que a Igreja Católica é a Babilônia do livro do Apocalipse. Uma coisa que concordo com Paulo Ricardo é que o Apocalipse cita sobre o poder político e religioso, porém Paulo Ricardo erra em dizer que o Apocalipse estava falando do Império Romano naquela época. O Apocalipse é um livro que revela o fim dos tempos, ou seja, os dias que estão por vir, e não a respeito da época após a assunção de Cristo aos céus. Entenda uma coisa, o Império Romano está no nosso meio até hoje, não acredita? Eu vou te provar. A Igreja Católica foi fundada por qual instituição? Não foi por Jesus, igual os católicos creem, mas foi pelo próprio Império Romano, através de Constantino. Constantino cria o catolicismo após vencer uma batalha com as iniciais no nome de Jesus pintado no escudo dos seus soldados, após ele ter uma visão. E após vencer aquela batalha, Constantino cria o catolicismo e coloca como a religião oficial do Império. Pois bem, a partir daí, dá início ao catolicismo. Ou você acha que é coincidência a Igreja Católica ter o nome de Igreja Católica Apostólica Romana? O Império Romano perdeu suas forças e foi derrotado com o tempo, mas suas raízes e religião está viva até hoje no nosso meio, com o catolicismo romano. Hoje o catolicismo romano está ligado com a política. Isso nos prova que o Apocalipse fala do sistema político que temos hoje e o sistema religioso, o catolicismo romano. Veja como o Papa tem uma influência absurda na política mundial. Em 2020, ele iria se reunir com líderes políticos do mundo todo para propor uma nova agenda em relação às questões climáticas. Porém, por conta do que aconteceu no mundo, essa reunião foi adiada. Perceba agora como Paulo Ricardo acaba se contradizendo em algumas questões. Primeiro, na questão de que a Bíblia já existia antes do catolicismo, e depois dizendo que a Bíblia só existe por conta
volta do catolicismo? Veja. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Então, foi aí então que surgiu o cristianismo. Gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador. Então, foi aí então que surgiu o cristianismo. Agora, o que Paulo Ricardo se contradiz é que ele diz nesse primeiro vídeo de que a Bíblia foi inspirada por Deus. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E já neste outro vídeo aqui, ele diz que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Portanto, o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Bom, isso é tudo e eu não preciso falar mais nada. Desejo apenas os meus sentimentos a amigos e familiares de Dom Henrique, que faleceu o ano passado por conta da Covid-19. Já você, irmão católico, que assistiu esse vídeo até o fim, espero que você tenha compreendido a mensagem e o objetivo do canal não é denegrir a imagem da instituição católica. Porém, só estou expondo o que eles pensam e o que eles têm como doutrina. Em breve trarei um vídeo aqui no canal expondo todo o ocultismo por trás do catolicismo romano, no qual você não vai escutar lá dentro. E realmente esse vídeo vai ser impactante. Peço sua ajuda na divulgação deste vídeo e também do canal. Ajude-nos a alcançar mais almas através do Evangelho. Nós do canal Cristão Online vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.